Boa tarde, meu nome é Júlia e eu estou com o Douglas para apresentar o trabalho introdutório de arquivos. Basicamente, começando pela main, que ela é muito simples, a gente só vai fazer um scanf da nossa funcionalidade que a gente quer usar, e aí a gente vai em cada funcionalidade, né? Tem 3 funcionalidades e eu vou explicar a primeira delas. A primeira funcionalidade basicamente ela lê um arquivo CSV e armazena os dados dos registros no arquivo binário. Para isso, a gente já inicializa as variáveis do cabeçalho, inicializa as variáveis do registro e dentro desse while, esse while ele vai ler linha a linha do nosso registro e nós temos uma variável delimitador, que é a vírgula, e a variável campo, que diz em qual campo a gente está. E os campos são delimitados pela vírgula, né? Então, dentro desse for, a gente vai pegar cada caractere da linha e comparar com o delimitador. Se ele for diferente do delimitador, que é a nossa vírgula, aí a gente coloca na variável auxiliar esse caractere. E ao final dessa iteração, a variável auxiliar vai receber o campo inteiro, o valor do campo, certo? E aí com esse valor do campo, a gente vai ver em qual campo a gente está, por exemplo, 0, 1, 2, e, por exemplo, na primeira iteração o campo vai ser 0. A gente vai pegar a nossa variável auxiliar, que é um char, e o atoy vai transformar em inteiro. E aí a gente faz isso basicamente com todas as outras variáveis. A gente o que for inteiro a gente vai transformar em inteiro, o que for string a gente só vai alocar a memória e colocar no registro. E aí depois a gente soma o campo. Aí basicamente a gente, depois desse for, a gente vai colocar o registro removido como 0, ou seja, ele não está removido. O tamanho do registro vai receber o tamanho das coisas fixas mais o tamanho das coisas variáveis, como o tamanho do nome do jogador. E o próximo byte offset vai receber o tamanho do registro mais o próximo byte offset antigo. Aí a gente pega e escreve essa linha inteira no bin e continua a iteração. E a gente dá um free para desalocar a memória. Aí logo depois a gente escreve a cabeçalha no bin para atualizar todos esses valores que eu falei e dá um fclose nos arquivos. E é basicamente isso. Obrigada. Agora eu vou deixar para o Douglas. Boa tarde, meu nome é Douglas. Eu vou explicar um pouquinho das funcionalidades 2 e 3. As duas são bem parecidas, né? A gente realiza uma busca nas duas. Então a gente teve a ideia de criar uma função busca nas nossas funções de apoio aqui. Essa função busca, ela faz uma busca em um registro só do arquivo e armazena na nossa struct registro. Então, vou explicar melhor aqui como isso funciona na funcionalidade 2 e 3. Na 2, a gente faz um for, que percorre o número de registros do arquivo. A gente faz uma busca em cada registro e a gente printa essas informações, porque a funcionalidade 2 pede para a gente ler um arquivo solicitado pelo usuário e com isso a gente faz o print de todos os campos variáveis presentes nesse arquivo. Então a funcionalidade 2 funciona basicamente assim. A 3 é um pouquinho diferente, né? Porque o usuário digita algumas especificações. Então como a gente fez para resolver esse problema? A gente criou uma struct campus que armazena os campos especificados pelo usuário. E então a gente criou um for que percorre até o número de buscas. E dentro desse for a gente fez outro for que percorre o número de campos especificados e a gente armazena isso em suas respectivas especificações, né? Se for ID a gente armazena no campo ID, se for idade a gente armazena no campo idade, assim em diante. Depois disso a gente tem outro for, que está dentro só do for do número de buscas, que percorre o número de registros do arquivo. Aí a gente realiza a busca e a gente compara. Se o campo digitado pelo usuário não estiver nulo e se ele for igual ao registro buscado, a gente atualiza um contador. E se esse contador for igual ao número de especificações, a gente printa esses campos variáveis. Basicamente é isso. Aqui a gente libera a memória, fecha o arquivo. É isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.